Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação que damos abertura ao nosso webinar do mês de março, onde a gente tem a maior satisfação de receber Karina e Pedro. Então, vou apresentar formalmente, né? Então, o tema do webinar dessa rodada é Populismos e Democracia no século XXI. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem a satisfação de receber Pedro Castelo Branco, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ, e também a professora Karina Barbosa Gouveia, que é pós-doc em Direito Constitucional e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, PPGD, UFPE. Então, é com muita honra e muita satisfação que a gente recebe ambos para conversar de um tema tão relevante e tão pertinente nos dias de hoje. E antes de passar a palavra, que nós vamos começar com Pedro e depois Karina, eu só gostaria de dar alguns recados institucionais, então eu vou partilhar a tela aqui para apresentar um pouco das atividades dos grupos, para que a gente possa ter essa interação com vocês. Todo mundo que puder abrir a câmera, se for possível, a gente agradece, em função de ter uma interação maior aqui com os palestrantes, a gente criar também um ambiente mais intimista. Então, sobre o grupo de pesquisa, que é o GPEA-UF, Grupo de Pesquisa, Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito, eu queria apresentar as nossas plataformas aqui via Linktree. Então, Amanda, se você puder fazer a gentileza de colocar o Linktree aí no chat. Então, aqui vocês podem ter contato com as plataformas que a gente vem desenvolvendo, né, e atualizando. Então, vou mostrar muito rapidamente que a gente tem um perfil no Facebook. Então, para quem tiver interesse em acompanhar as nossas atividades, basta curtir a página, assim vocês vão recebendo as atualizações. Então, aqui a gente divulga os webinars, o seminário também anual, né, o seminário internacional. Então, aqui é uma das plataformas que você podem acompanhar as atividades desenvolvidas pelo grupo. De maneira similar, tem também o nosso perfil do Instagram, que quem tiver interesse em acompanhar, basta seguir a página, clicar. Amanda, se você puder colocar o link do Instagram no chat, por favor. Então, aqui a gente também divulga os webinars, tem as atividades também do Seminário Internacional, que a gente recortou alguns vídeos e colocou aqui. Então, estão todos muito bem-vindos para acompanhar essa plataforma. Nós temos também o nosso canal do YouTube, onde a gente posta tanto os webinars quanto as atividades do Seminário Internacional. E a gente agora começou com as playlists, né? Então, a gente tem a playlist dos webinars de 2021, ver playlist completa. Então, aqui apareceu todos os temas que a gente trabalhou aqui ano passado, e de forma análoga, a gente criou também a lista dos webinars de 2022, onde vocês podem acompanhar. Acho que eu cliquei no lugar errado. Ver lista completa. Boa tarde a todos. Vocês podem acompanhar também os últimos que a gente está desenvolvendo agora em 2022. A edição de janeiro, que foi sobre imigração e refúgio no Brasil, a de fevereiro sobre ferramentas inovadoras como dinamizadores de pesquisa, discutindo as iniciativas digitais que são utilizadas para o âmbito acadêmico, e agora a gente tem a edição de hoje, que é sobre populismo e democracia no século XXI. Então, quem tiver interesse em acompanhar, basta aqui no perfil do YouTube se inscrever no canal, né? Deixa eu voltar daqui, deixa eu dar uma volta. Isso mesmo. Basta, então, se inscrever no canal e daí vocês recebem as atualizações dessa plataforma. O grupo de pesquisa também desenvolve e mantém, desde 2012, né, então está completando 10 anos, o blog de Economia Política Contemporânea. Então, aqui vocês vão ver notícias da ordem do dia, eventos, não só os que a gente promove, mas também outros eventos que são interessantes para quem se interessa pelo campo da economia política internacional. Então, aqui, guerra na Ucrânia, o que acontece com os bancos dos BRICS para a Rússia, né, a suspensão dos empréstimos. A gente tem aqui um material sobre direito internacional privado, livros open access que a gente deixa aqui, quem são os aliados da Rússia contemporânea, temas que a gente deve tangenciar no webinar do mês que vem. O Brasil é convidado para a OCDE a negociar a adesão ao organismo. Então, coisas da ordem do dia que a gente posta aqui. Então, quem tiver interesse em acompanhar, são ao redor de 6 postagens por dia, basta ir até o fim da página. Amanda, se você puder pôr o link, por favor,
do blog, basta vir até o fim da página, colocar o e-mail e clicar em subscribe, daí vocês vão receber as notificações. Não é um bombardeio de e-mail, são ao redor de 6 postagens mensais, mas que varia, né, entre eventos, material, né, open access sobre esse campo e também notícias da ordem do dia e os eventos que o grupo promove. A gente tem também a nossa página institucional, onde a gente também divulga os materiais, os livros que a gente tem produzido. Esse é o livro do ano passado, coletânea dos artigos do Seminário Internacional do ano passado, mas a gente deixa tudo o que é Open Access aqui, então vocês podem ver isso, podem também ter acesso aos nossos parceiros, quem são os integrantes e as suas pesquisas. Então, aqui, nossos parceiros institucionais, Observa China, BRICS Catalyst, o GBRICS da USP, NEBRICS. Então, vocês podem aqui observar um pouco do que a gente tem feito, bem como compreender, mediante o perfil dos integrantes, o que cada um tem desenvolvido no âmbito da pesquisa aqui junto ao grupo. Então, fiquem muito bem-vindos também a interagir com a gente nessa plataforma. Como eu mencionei, esse é o livro da coletânea do ano passado, nós estamos agora para lançar o livro da coletânea desse ano também. Então, quem tiver interesse, vocês acham tudo isso no Linktree. Esse é o site do Seminário Internacional, né, que está indo para a 3ª edição agora em 2022, deve ser também no mês de setembro, e aqui tem o vídeo de divulgação, quem foram os palestrantes, os anais, né, que a gente já lançou, os anais do seminário, que foram cerca de 100 trabalhos apresentados em 4 eixos. Então, aqui vocês vão poder ver, dentro desses 4 eixos, quais foram os trabalhos apresentados, está tudo open access, são cerca de 100 resumos expandidos, e agora nós vamos lançar com os trabalhos completos, 4 e-books dessa mesma empreitada. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar, convidá-los muito genuinamente para que vocês possam participar com a gente dessas plataformas, interagir com a gente, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra, então, que muito nos honra com a sua presença aqui, Pedro, que vai iniciar essa discussão sobre populismos e democracia no Brasil no século XXI. Então, Yuri, se você puder preparar os slides, Pedro, a palavra está contigo. Muito bem-vindos, Pedro e Karina. Boa edição do webinar a todos, pessoal, a todos e todas. Queria agradecer muito ao Gabriel pelo convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com a Karina Gouveia, agradecer a todos, integrantes do grupo, aqueles e aquelas que nos assistem, dizer que é um prazer e uma honra debater um tema que é tão relevante, que se tornou uma espécie de chave para compreender a polarização pela qual a gente está passando, para compreender o desgaste que é atribuído às democracias liberais, né? Nós vivemos em tempos que podem ser considerados tempos sombrios, em que democracias estão ameaçadas em toda parte. Houve uma ascensão de grupos extremistas ao poder. Então, aqui é um esforço, uma tentativa de tentar compreender essa situação por intermédio do populismo. Então, eu preparei minha apresentação com 3 pontos. O primeiro deles aborda o conceito de populismo. O segundo busca falar de algumas causas e consequências do populismo. E o terceiro busca estabelecer uma distinção entre populismo e carisma, que, embora possam existir elementos comuns, não necessariamente são a mesma coisa. Nesse terceiro ponto, eu também busco apresentar alguns personagens que podem ser considerados populistas. Então, eu peço a ajuda do Yuri para já passar o primeiro slide. Meu primeiro ponto, então, é o caráter polêmico do conceito. Há um autor alemão chamado Jan Werner Müller, que diz que hoje em dia tudo se chama de populismo. O populismo está em toda parte e em todo lugar. Assim ele abre o livro dele. Isso acaba revelando uma certa imprecisão semântica do conceito, né? Quando o conceito busca abarcar tudo, ele perde seu caráter, sua precisão. É porque ele é um conceito polêmico, porque muitas vezes os adversários se atribuem a condição de populista. É como se fosse um conceito pejorativo, negativo.
mas não necessariamente ele foi pensado assim ao longo do tempo. Eu vou buscar abordar o populismo na contemporaneidade, mas houve momentos ao longo da história em que o populismo foi visto até mesmo por Nelson Werneck, que estudou o populismo no Brasil, né, que pensou o populismo como uma capacidade que os governantes tinham de romper com as estruturas oligárquicas, de se aproximar do povo, né? O populismo reivindica essa vinculação do representante com o povo. E essa vinculação nem sempre foi vista de modo negativo, no sentido de que ela rompeu estruturas oligárquicas, pelo menos isso é pensado no Brasil e na Argentina, né, nos anos 30, com varguismo, com peronismo, mas na contemporaneidade o populismo assume uma característica bastante diferente. Ele é considerado uma espécie de... ele pode ser considerado uma espécie de um método em que um determinado personagem busca estabelecer uma vinculação com o povo. E essa vinculação é uma vinculação direta. O populismo ele se opõe radicalmente à ideia da democracia liberal, porque a democracia liberal é caracterizada pela representação. Então, o populismo, diante de um esgarçamento, de um desgaste da democracia liberal, diante do desgaste dos partidos políticos e da ideia de representação, ele busca estabelecer essa relação direta que passa por algumas ideias, como a ideia de honestidade, a ideia de poder falar a verdade, a ideia de poder encarnar a voz do povo e o desejo do povo. O populista mobiliza a ideia de povo, que é uma ideia um tanto abstrata, de difícil definição, como se fosse algo óbvio e muito claro, né? Alguém que fala em nome do povo. E fala em nome do povo porque não faz isso de modo indireto. O populismo, portanto, também se opõe veementemente às elites, né? Diante de um desgaste que vem sofrendo as democracias liberais, e é importante dizer por que esse desgaste, porque elas vêm apresentando, de fato, dificuldades em resolver problemas econômicos, vêm apresentando, muitas vezes, do ponto de vista da população, uma certa ineficiência. E também seus métodos decisórios são lentos, porque eles passam por procedimentos democráticos. A representação, o governo democrático, representativo, ele tem uma temporalidade específica, porque ele obedece a determinados procedimentos e, para se formar uma decisão, é necessário, muitas vezes, ter a maioria. Então, diante desse desgaste, diante de crises econômicas, diante de uma desconfiança muito grande em relação às elites, vão surgindo determinadas figuras que adotam um método de se apresentar como espécie de arauto do povo, defensores do povo, que vão lutar contra as elites ignárias, contra as elites políticas, empresariais, que exploram, que desviam recursos, né, que, na verdade, estão sempre buscando ludibriar o povo, né? O curioso também é que a gente pensa o populismo dentro da democracia, né? Não estamos falando necessariamente de autocracia. O populista, quando ele é eleito, né, e ele é eleito em eleições normais, eleições válidas, ele acaba mantendo a fachada da democracia. O populista ele mantém, muitas vezes, embora ele ataque as eleições, ataque o resultado das urnas, não reconheça, muitas vezes, a sua derrota, como aconteceu no segundo mandato do Trump, há uma espécie de fachada democrática. A fachada é democrática, mas a institucionalidade, as instituições vão sendo corroídas por dentro, mediante uma série de ataques às instituições independentes, ataques ao poder judiciário. Então, existem o conceito de populismo, eu diria que ele se aproxima muito mais de uma espécie de método que está vinculado à perda, a um momento que nós vivemos de perda das mediações. O que eu entendo por essa perda das mediações? Ela ela está vinculada à crise da representação, ela está vinculada à perda do protagonismo das mídias tradicionais, ela está vinculada à possibilidade de se ter uma espécie de ágora eletrônica, como se agora a gente pudesse ter aquela ágora da democracia ateniense, em que a relação entre eleitor e eleito se estabelece diretamente,
as pessoas dão bom dia na conta, o eleitor dá bom dia na conta do Trump, dá bom dia na conta do Viktor Orbán, tem a sensação de conversar diretamente. Acabou aquela história de sermos enganados, daquelas elites políticas que, ao serem eleitas, perdem completamente o vínculo com seus eleitores. Isso, aliás, era o que dizia Jean-Jacques Rousseau no século XVIII. No momento em que eu deposito o meu voto na urna, rompe-se o vínculo entre mandante e mandatário. Então, o sistema de representação não serve. Só que isso é uma grande farsa, porque é impossível não haver representação política nas democracias modernas e contemporâneas, em que as populações crescem. E também é uma ilusão supor que a representação, a democracia representativa, ela exclua a participação. A representação é uma condição de possibilidade da participação política. Porque o que acontece é que, muitas vezes, também os eleitores votam e deixam de exercer um controle e acompanhar a atividade parlamentar daqueles que elegeram. Essa é uma questão que também ocorre. Então, seguindo aqui um pouco os pontos e acelerando, eu estou com o meu cronômetro ligado aqui para não me estender no tempo. Primeiro, então, portanto, tem um caráter polêmico. Polêmico porque se eu tenho um adversário e quero, eu chamo ele de populista, né? Populismo virou uma espécie de xingamento no campo da política. Então, esse conceito é um conceito polêmico que acaba tendo uma certa imprecisão semântica. Mas o populismo ele não é um movimento ideológico, ele é mais um método utilizado por alguns candidatos, que são, em geral, arrivistas, que querem subir imediatamente ao poder, não passando pelas instituições, não passando pelos partidos políticos, né? Eles têm um caráter um pouco meteórico. Eles têm, em geral, uma grande habilidade com as redes sociais, com as ferramentas digitais. Eles surgem nesse contexto da emergência de um novo espaço virtual, e com essa possibilidade de evitar ou minar as mediações tradicionais, que é a imprensa, é o partido, são as associações. Então, ele tem baixa densidade ideológica, porque não há uma ideologia propriamente, mas se fala que o populismo ele é uma espécie de democracia iliberal. Foi assim que uma vez Viktor Orbán definiu o seu próprio governo. O iliberalismo democrático está ligado a essa noção direta de democracia. Ele critica o partido, ele critica as associações. O iliberalismo democrático critica características da democracia liberal. A liberdade de expressão, a liberdade de crença, as questões de gênero, tudo isso passa a ser altamente questionado. O populismo também surge como um movimento forte, reacionário às pautas de costumes, a maior inclusão que houve dentro de algumas democracias, né? Isso também provoca uma reação e uma belicosidade muito grande. O populismo também se caracteriza, e ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita, mas ele sempre é extremista, ele sempre está um pouco no extremo, e se caracteriza por uma certa belicosidade. Eu transformo o meu... É natural na democracia ter o dissenso. A democracia é caracterizada pelo dissenso, pela diferença, pela diversidade. Mas eu trato o dissenso como inimigo, como hostil. Eu trato o meu adversário político como inimigo. Eu não dialogo com ele, eu mal negocio com ele. Eu busco difamá-lo, linchá-lo nas redes sociais. Há uma agressividade intrínseca nessa belicosidade que se apresenta. Então, eu acho que a gente pode passar para o segundo slide para dar continuidade e falar um pouco das causas e consequências. Em geral, há uma insurgência da população contra as elites. E essa insurgência ocorre com frequência por conta de práticas de corrupção. Não existe na história governo que não tenha se corrompido. O tema da corrupção é discutido desde Platão e Aristóteles continuamente. Só que existe essa crítica que a classe política, as elites políticas seriam plutocráticas, cleptocráticas. É um pouco aquele reducionismo que leva a dizer que todo político é ladrão.
né, que o sistema político não presta. Com isso, se joga fora a própria democracia, né, porque a política é feita de negociação, aliança. A questão da corrupção é uma questão que não pode ser minimizada, mas também não pode ser justificativa para se desqualificar toda a elite política. Então, existe muito essa associação da corrupção, frustração e tentativa de uma nova política, de uma política direta, de uma política que seria feita por não políticos. Portanto, os populistas se apresentam com frequência como apolíticos, mas nós sabemos que não existem pessoas apolíticas. A gente pode observar no Brasil que o populismo cresce veementemente depois da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tem contribuições, tem enormes problemas. Combater a corrupção não é plataforma de partido, é função dos órgãos institucionais do Estado Democrático de Direito. E, no entanto, esse combate sem precedente à corrupção no Brasil acabou criminalizando a elite política e empresarial, né, provocando a ascensão, a aparição desses outsiders, dessas figuras que se apresentam como se estivessem fora da política. Como se estivesse, porque o Bolsonaro, por exemplo, estava na política há 27 anos, mas ele aparecia mais como aquele capitão do exército que iria defender o povo contra as elites, contra a corrupção, contra o assalto aos cofres públicos da Petrobras, etc. É curioso também observar, né, que essas figuras não são necessariamente militares, podem ser empresários, pode ser me esqueço agora o nome do governador Witzel, do Rio. Cada hora o Rio tem um governador preso, né? Já são 5 quase governadores presos, mas eles se apresentam como figuras de fora, figuras que não estão maculadas por esse mar de corrupção, e figuras que são dotadas de uma certa pureza, de uma autenticidade, porque elas sabem o que o povo quer, elas agem como o povo age, elas estão do lado do povo contra as elites. É uma equação assim relativamente simples, mas de difícil implementação. Criar essa vinculação tem todo um aparato de uso das ferramentas digitais, né? Por isso que um dos vídeos que eu coloco aqui é aquele que se tornou também, que viralizou, que é o Bolsonaro comendo farofa. E é extremamente agressivo, porque o pressuposto é de que o povo simples todo come farofa como ele está comendo, com a farofa caindo, né? Por trás dessa tentativa de estabelecer essa vinculação, essa autenticidade, essa emocionalidade de compreensão do que eu sei o que o povo sente e posso defender seus interesses, no fundo também se esconde, às vezes, uma demofobia, uma certa imagem que se tem desse povo, que não é uma imagem, muitas vezes, positiva. Comeu farofa e se engasgou com camarão. Né? Muito pertinente essa observação. Então, existe essa inclinação de uma condenação moral, né? Uma condenação moral que vem, muitas vezes, do direito a político. Por exemplo, na Itália, tem uma certa semelhança com o Brasil. Após as operações Mãos Limpas, que também foram uma das maiores operações de combate à corrupção, emergiu um empresário, Berlusconi, que após as eleições, que se apresentava como uma figura, era uma figura também dos reality shows, assim como o Trump, assim como também o Zelensky, não exatamente um reality show, mas uma série. Então, eles se apresentam como pessoas que estão do lado do povo, que estão próximas, que sabem o que o povo quer. E isso vem eivado de condenação moral, condenação política. Então, também os meios, as ferramentas da justiça foram instrumentalizadas, muitas vezes, também para afastar determinados candidatos, né, para tentar obstruir as eleições. Né? Se utiliza, muitas vezes, o direito para tentar esmorecer as instituições. Então, tem um elemento de condenação jurídica que se confunde com uma condenação moral também. Isso tudo, gente, é importante sempre frisar, isso se viabiliza muito por meio das ferramentas digitais. Né? Existe hoje essa ideia do governar pelo Twitter, fazer diplomacia
pelo Twitter, pelas redes. Quando não há mediações, não há filtros. E outro problema, a perda da sacralidade dos rituais. Né? Hoje em dia, a coletiva, não existe coletiva de imprensa, mas não é tão frequente, é falar no esqueci o nome daquele canteiro, onde o nosso presidente gosta de conversar e emitir suas opiniões. Ou são as lives de quinta, ou são as conversas, né, ali embaixo no palácio, diretamente com as pessoas. Isso vai para as redes e dá essa sensação. O cercadinho, obrigado, Fernando. O cercadinho essa perda dos rituais, né, é algo muito importante. Eu até havia escrito de uma outra maneira, né, que tem um termo mais específico para isso aqui, mas que fala sobre quando você tem esses rituais, esses ritos, você consegue, você tem uma temporalidade. O que acontece com as redes, do ponto de vista do tempo? Elas são instantâneas. O que eu digo sai imediatamente e vai para o celular de todo mundo. Eu posso não necessariamente querer produzir desinformação, mas nós estamos fadados ao erro, somos falíveis, então essa comunicação direta, sem o tempo dos rituais que permite pensar, reflexão, você tem essa sensação da ágora e também se provoca muito dissenso, muito conflito. Então, eu acho que a gente pode passar para o outro, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui de fazer tudo certinho. Como eu mencionava, então, né, o populismo se vincula muito fortemente à criminalização da política. É bom dizer que tipo de política que é criminalizada, em particular no populismo contemporâneo, com a ascensão da extrema-direita ao poder de figuras como Orbán, Trump, Bolsonaro, Erdogan na Turquia e tantos outros, irmãos Kaczynski na Polônia, né, o atual presidente é o Andrzej Duda. Essas figuras, elas sempre se apresentam, elas são sempre anti-establishment, anti-sistema, anti a política vigente, que é a democracia liberal. É um ataque, por isso que o populismo não nega a democracia, ele nega, sobretudo, a democracia liberal. É importante também lembrar que distinguir a democracia liberal do liberalismo econômico. Muitos populistas se põem totalmente a favor do liberalismo econômico. Tem uma proposta liberal na economia, mas ela do ponto de vista do liberalismo político, ela é contra os costumes, ela é contra a liberdade, muitas vezes, de expressão, ela ataca o resultado das urnas. Então, é importante fazer essa distinção entre liberalismo político e liberalismo econômico. Bom, ele é, em geral, um salvacionista, um outsider, aquele que se apresenta como um messias, que vai salvar a política. O resultado do populismo é essa erosão da democracia liberal. Você ainda olha o prédio e aparece democracia liberal, mas por dentro ele está todo corroído, ele está todo destruído. É muito difícil depois reverter toda essa destruição das instituições. São inúmeras associações, são inúmeros ataque à FUNAI, ataque ao INEP, ataque às universidades, ataque a toda sorte de instituição, órgão que tem um caráter mais deliberativo, coletivo, né? É dotado de um forte personalismo. E, por fim, antes de mostrar os vídeos, para a gente ilustrar, eu gostaria de lembrar que não é por acaso que é Messias Bolsonaro, né? Esse messianismo está totalmente encarnado, escrito no próprio nome. O carisma foi pensado de um modo muito interessante por Max Weber. O carisma é apresentado também como uma das formas de dominação entre a tradicional, racional, legal, tem a carismática. A carismática é personalista, ela é uma qualidade pessoal daquele personagem, né? Uma qualidade pessoal que é intransferível. Por isso é difícil o líder carismático não consegue muito bem fazer sucessor, porque o carisma está nele, não está necessariamente no sucessor. E o carisma não é algo com que se nasça, o carisma não é algo que seja intrínseco, imanente, ele é atribuído. Né? Se atribui, ou a pessoa tem carisma, ou ela não tem, ou as pessoas atribuem, ou não atribuem.
o populista não precisa necessariamente, muitas vezes ele é carismático, mas não necessariamente, porque o populismo é mais um método, é mais um modo de governar. Tem um caráter mais de um método que se aprende e que se encena também. O líder carismático ele é dotado, às vezes, daquele carisma, quando ele fala, todo mundo presta atenção. Tem um elemento semelhante ao populismo, porque ele trabalha muito no campo das emoções. Né? O líder carismático se torna uma figura que desperta paixões, né? Que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas rirem, mas é muito difícil manter o carisma, porque precisa se dar provas contínuas e diárias. Por isso que o Weber compara ao milagre. Né? O populista ele pode vir a fazer algo que o Weber chamava de rotinização do carisma. A rotinização do carisma é tentar institucionalizar o carisma. Por exemplo, um exemplo que a gente dá, eu e Karina damos no livro, são, por exemplo, os auxílios, as políticas assistencialistas, né, que nem sempre estão voltadas para a distribuição da renda. Bom, por fim, eu estou com 22 minutos aqui no meu cronômetro, a gente podia passar ao último slide. Aí é eu cometi aqui, eu peço desculpas da infelicidade, na verdade isso é um vídeo, né? Mas a gente não precisa assistir, porque é um pouco lamentável esse vídeo do Bolsonaro, mas é ele comendo churrasco, farofa, de uma maneira assim, né, pressupondo, né, na sua concepção de povo, que o povo não é educado. As pessoas confundem muito instrução, educação, né, e existe essa. A gente vê, muitas vezes, a gente vê também elites deseducadas, instruídas, tudo isso é muito esquisito, mas acaba construindo essa ideia da autenticidade, do homem simples, né, daquele que vai às reuniões do G8, que vai às grandes. Participa das associações econômicas, mas não janta com os grandes empresários e lideranças, vai comer no bandejão. Né? E aí bota na rede, e, o cara come no bandejão. Ele não tá... E o Brasil perde muito com isso, né? Porque não vai participar das decisões fundamentais para a nação. Então, a gente pode passar adiante também para o próximo slide. Aí é um caso também típico, né, dessa tentativa de vinculação direta com o povo, o Bolsonaro tentando captar, se aproximar, né, dos nordestinos, não sei, acho que ele está montado num jumento, com um chapéu típico, né, esse corpo a corpo. Né, o Bolsonaro fazia muito esse corpo a corpo, não são só também as redes. Né, antes dele ser eleito, eu cheguei a ver vários vídeos dele sendo ovacionado, muitas vezes no aeroporto, né, se aproximando das pessoas. Por outro lado, o que ele faz durante o processo eleitoral? Ele se recusa a debater, ele se recusa a apresentar um programa, ele se recusa a discutir ideias. Eles já mostram claramente que eles não são democráticos, que eles não estão afim de debater um programa verdadeiramente. Tem muito inimigo, tem muito conflito, né, tem muita falação, mas não tem a discussão. Qual é a sua política de defesa, Bolsonaro? Qual é a sua política para a saúde? Essas questões passam longe em geral. O outro ponto é o militarismo. Né? Eu estou completando aqui, vou só mais um pouquinho para ver se passo o outro vídeo, mas o militarismo é uma característica, uma propriedade variável do populismo. Né? O militar, hoje em dia, ele vem de fora da política, se apresenta como herói, como uma figura incorruptível. Hoje em dia, a gente tem 6.157 militares na administração pública, ocupando cargos tradicionalmente civis. E esses militares se apresentam como salvadores, muitas vezes se atribui, o próprio povo atribui a eles a condição de salvar a pátria. Isso é extremamente perigoso para a democracia, essa crença no herói, no salvador. Eu não vou me adentrar nisso, mas eu e Karina temos escrito muito sobre militarização, militarismo, política, trabalhado no campo das relações civis militares. Por favor, Yuri, o outro slide. Bom, o Trump é mais um grande empresário, um outsider, né, que utilizou muito também as redes, as ferramentas digitais para estabelecer essa relação direta e acabou também incitando, né, ao fim do seu mandato, no qual ele não reconheceu a derrota, incitando a invasão do Capitólio norte-americano. Né? Com essas figuras, QAnon, com essas figuras que representariam o povo autêntico,
o povo verdadeiro, né, que tem essa figura que aparece aí. Bom, por fim, o meu personagem mais polêmico é o Zelensky, que é um grande populista. O Zelensky era totalmente desconhecido, mas fazia uma série para a TV húngara, que era tipo uma série num canal de TV 1+1, uma coisa assim, que tinha uma figura tão importante ou mais que o Roberto Marinho, um grande empresário, chamado também pela mídia de oligarca, e ele fez uma série que era chamada Servo do Povo. Eu acho que eu botei servidor, mas é Servo do Povo. Bom, servo do povo é o oposto à representação. O representante político não é servo do povo. O seu mandato não é imperativo. Ele não governa para os seus eleitores. Ele governa para todo o povo. Aí, na própria palavra servo do povo, a gente já vê o problema da representação política. Pode passar o próximo. Nessa série do Zelensky, ele é o servo do povo. Ele interpreta o papel de um professor que vai ao parlamento, faz um discurso contra a corrupção, os políticos começam a rir da cara dele e, de repente, ele metralha todo mundo. Assim, né? Yuri, dá para mostrar essa... Isso representa, de alguma maneira, talvez se você clicar, aparece. Eu não sei, às vezes dá problema isso. Mas é um filmezinho que está no YouTube e aparece ele metralhando todos os parlamentares, o que mostra claramente a criminalização da política. Essa figura que está sendo transformada num herói, que botou roupinha de militar e vamos resistir, ele é um instrumento, ele foi planejado para exercer essas funções. Ele representa totalmente, ele não tem nenhuma afinidade, na verdade, com a democracia. Ele também se recusou a participar de debates, ele também se recusou a discutir projetos, ele defende um governo eletrônico direto pelas mídias, ele opera muito bem essas mídias, ele está sabendo capitalizar como ninguém, né? E ele está tentando um pouco se mostrar como o novo Churchill, o cara da guerra, o cara que defende a nação, põe uma vestimenta meio de guerrilheiro. Ou seja, eu e Karina estamos escrevendo sobre isso. Eu acho interessante mostrar outra faceta desse personagem, que é o Zelensky, que, de repente, foi alçado assim, ao grande herói da Europa, o grande herói da Ucrânia, né? Então, gente, eu já ultrapassei aqui um pouco, peço desculpas e agradeço muito aqui a oportunidade. Pedro, excelente apresentação. Pessoal, todo mundo que tiver interesse, se quiser prestigiar com o livro, com certeza vai ter acesso a uma boa leitura. É muito instigante, Pedro, como que a criação desses personagens associado com a questão da tecnologia, ela acaba repercutindo diretamente nos processos eleitorais, né? O meu orientando, ele está fazendo uma tese sobre megadados e processos eleitorais, então eu tenho também me inteirado nessa temática, enfim, tem várias discussões paralelas, né? O Cambridge Analytica, você citou o caso do Berlusconi, mas o Salvini é o mesmo exemplo de criação de bolhas, e uma vez que a pessoa é capturada por essa bolha, nada mais dissolve, né? Essa participação lá, e tudo passa a ser verdade. É muito interessante. O tema, ele é simultaneamente provocador e tem uma certa tristeza em tudo isso, mas ele é apaixonante ao mesmo tempo, porque é extremamente interessante, faz recordar aqueles textos lá do Adorno, da Escola de Frankfurt, de personalidade autoritária. Então, traz uma série de pensamentos aqui para a gente poder fazer esse debate no final, mas eu não quero me alongar, além de um agradecimento muito sincero, Pedro, uma apresentação muito clara, muito pertinente no momento atual e sem maiores delongas. Então, vou passar aqui, muito nos honra com a presença, para a professora Karina Gouveia, para a sua, então, apresentação. Karina, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Saudações de Fortaleza. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Gabriel Rachet e dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito,
E gostaria de saudar também a todos e a todas que estão nos prestigiando essa noite, alguns amigos queridos, Fernandes Neto, prazer revê-lo, Mirela Coimbra, prazer revê-la. Mas, dado o tempo de exposição, né, eu gostaria de falar brevemente sobre os caminhos de nossa pesquisa antes de começar a fazer aqui a minha exposição. Bom, essa pesquisa ela teve início formalmente na disciplina que sou líder aqui no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Ela começou em 2018 e ela é ministrada em parceria com o professor Pedro Castelo Branco. No decorrer da pesquisa, ao menos 4 temáticas foram abordadas em semestres consecutivos: populismos, constitucionalismo populista, jurisdição populista e a crise da democracia, estado de exceção, populismos e a militarização da política na pandemia da Covid-19, democracia, constitucionalismos e crises. Agora nós avançamos os estudos e estamos investigando a teoria da separação dos poderes e crises na contemporaneidade. Bom, Yuri, por favor, o slide 1. A exposição do Pedro e a minha exposição, elas estão muito conectadas. Eu queria primeiro apresentar populismos. Nós procuramos em populismos entender o cenário político de sua manifestação em contextos das democracias e crises, enfrentar o maior problema da teoria, que é a sua definição, natureza e propriedades variáveis, e tentamos também estabelecer uma metodologia analítica para que fosse possível mapear populismos em qualquer contexto político e cultural. Em nosso estudo, nós mapeamos os movimentos formais, decretos, medidas provisórias, propostas legislativas, portarias, e movimentos informais, né, do atual governo, do governo Bolsonaro, de 2017 até agosto de 2020. Nós estamos indo para o 4º ano de pesquisa e procuramos ainda contribuir com ferramentas denominadas de salvaguardas ao sistema democrático. Porque se nós entendemos que populismos representa a degradação do sistema, nós precisávamos também contribuir com ferramentas de salvaguardas dos sistemas democráticos. Outro ponto que eu destaco é que nós avançamos na pesquisa e também compreendemos como e de que forma, em cenários de populismos, a Corte Constitucional ela exerce seu papel político. Yuri, por favor. Bom, esse é o 2º livro que nós publicamos na pesquisa. Esse livro ele foi publicado em 2021. Nós temos aí 27 autores, dentre eles o autor que o Pedro citou, que escreveu um dos livros mais clássicos sobre populismo, o alemão Jan Werner Müller. Nós temos aí 27 autores, é uma obra trilíngue, inglês, português e espanhol, e dentre acadêmicos de nosso programa de pós-graduação, nós temos professores nacionais e internacionais, como Oscar Vilhena, David Landau, Gay Bortoff, Tushnet, Richard, Albert, William. Yuri, por favor, slide 3. Bom, e nós publicamos, por fim, uma 3ª obra, né, que é uma obra, esse é um livro publicado em inglês pela editora Springer, na qual, na coleção Societies and Political Orders in Transition, esse livro ele oferece uma definição conceitual de populismos, apresenta a metodologia, aplica a definição ao caso específico do Brasil, e a partir de 4 propriedades variáveis. Nós falamos do uso do moralismo político e religioso de Bolsonaro, do uso e impulsionamento desenfreado de desinformação e fake news, da polarização da política e da militarização da política. Yuri, por favor. Bom, meu percurso para hoje é expor 3 abordagens de forma extremamente rápida, sucinta e objetiva, que está em absoluta conexão com a abordagem feita pelo Pedro. Eu vou expor as aporias do sistema democrático e crises, ou seja, o contexto para o surgimento de populismos. Eu vou definir populismos em nossa obra, vou apresentar algumas propriedades variáveis e vou falar um pouco sobre a propriedade variável mais preocupante, uma das mais preocupantes, principalmente no contexto global: fake news e desinformações. Yuri, por favor. Bom, a
Aqui, a farta doutrina sobre a temática crê que o surgimento das ondas populistas, elas emergem daquilo que se denomina como crises dos sistemas democráticos, e a gente pode falar aqui, a partir dos estudos de Juan Lins, José Piduso, Nadia Urbinati, Steven Levitsky, sobre aporias dos sistemas democráticos e crises. Nós estamos a viver nos últimos 16 anos a decadência do sistema democrático, de acordo com Freedom House. Nós temos indicadores que representam desconfiança nas instituições democráticas, desconfiança na governança democrática, incapacidade do sistema democrático em lidar com essas múltiplas crises, sentimento de abandono e orfandade do eleitor, crise da representação política, que é o principal ator no cenário democrático moderno da teoria da democracia. Outro indicador importante é quanto menor o grau de confiança nas instituições democráticas, maior o grau de confiança entre as instituições permanentes, e aqui nós estamos a falar do exército e polícia, o que acaba por legitimar ações antidemocráticas e iliberais, como aquilo que o Pedro brilhantemente expôs, como a politização das Forças Armadas e a militarização da política em sistemas de governanças democráticos. Nós estamos a falar da proliferação e mudança do discurso político e das tradições políticas, xenofobia como bandeira democrática, surgimento de partidos antissistema, e aqui nós estamos com as principais fontes e alimentos de líderes carismáticos, populistas e autoritários. Bom, os fundamentos são muitos. Eu penso que há um problema quando se fala em crise da democracia, porque eu não acredito que as crises, eu não acredito que haja uma única crise. As crises não são inominadas, muito pelo contrário, são heterogêneas e se conectam. Então, nós falamos de uma retroalimentação de crises, como da democracia liberal, econômica, de legitimidade das instituições, do sistema representativo. Não há uma cooperação para lidar com inúmeras crises, mas um duelo de disputa de poder e de polarização política. Outro problema é que nós não falamos em política e não queremos falar. Não politizamos e, muito pelo contrário, despolitizamos, polarizamos e desinformamos. Eu penso que há alguma coisa errada nesse cenário. A pergunta que se coloca como hipótese central é por que populistas e autoritários emergem de forma legítima nos sistemas democráticos através de eleições livres e periódicas. Bom, em países democráticos, forças internas têm explorado estas deficiências e crises, distorcendo a política nacional para promover o ódio, a violência e principalmente a polarização extremista. Como o Pedro falou, nós não estamos a falar de populistas de esquerda e nem de direita, nós estamos a falar de populismos que navegam nos dois campos. Mas lembrando que aqui nós temos essa polarização extremista. Bom, as pesquisas mapeadas por Berto e Rama, dos dados extraídos do Eurobarômetro de 2019, eu gosto de falar dessa pesquisa, porque é justamente uma pesquisa que mapeou e que tem mapeado desde o final da década de 60, essa tendência que tem afetado principalmente a União Europeia, onde se viu envolvida com os espectros políticos de populismos. Mas quais são as causas e consequências? Nós estamos a falar de ascensão de líderes populistas e, efetivamente, de retrocessos democráticos. Estamos a viver um declínio considerável dos valores democráticos, principalmente no campo das liberdades. Durante esse período de declínio democrático, duas percepções são mais fortes: o controle e o abuso de poder político, violações sistemáticas de direitos humanos. Nesse contexto, eu penso que uma decisão política é considerada pela massa, equivocada, não representada, errada, o discurso costuma ser apropriado por líderes populistas e autoritários. O que apresenta premissas muito distintas, que fundamentam o liberalismo e o pluralismo democrático, como Pedro expôs. Como, por exemplo, a polarização da política em detrimento da busca de consenso, a homogeneização popular em detrimento do reconhecimento da heterogeneidade dos grupos vulneráveis, ou seja, a representação de uma unidade política homogênea e absolutamente antagônica. E ele, o líder populista,
e convém não confundir com líder popular, ele vai direcionar aí os seus movimentos. Eu gosto muito dessa palavra, né, com fúria e paixão, porque é ele soberano, autêntico, que fala em nome do povo e, mais especificamente, que é o povo. Como Pedro explorou, ele apela para os ideais como Deus, povo, justiça, verdade, né, e que são cooptados por essa retórica populista e que faz a massa vibrar, porque são valores que eles têm como verdadeiros, justos, bons, autênticos. E adentramos em campo do sujeito representado pela massa ressentida e que não acredita mais no político, porque político é tudo corrupto, e assim se concretiza o discurso do Messias pelas vias da democracia, pelas vias das eleições. Yuri. Bom, mas o que é populismos? O estudo do denominado populismos, cujo conceito ainda é ferozmente contestado, você tem teorias que falam que populismos é uma ideologia, populismos está dentro daquilo que se define como constitucionalismo, está dentro de sistemas políticos. Bom, o que nós sabemos é que populistas usam as ferramentas de mudança constitucional pela via do sistema democrático, ou seja, ela não se manifesta em sistemas autoritários. Além do modo como empregam o exercício de poder, porque eles afetam o sistema democrático de forma gradual, incremental, e principalmente os valores centralizadores da democracia. A gente está falando de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ele estabelece censura, ele segrega, rejeita o resultado das eleições, subroga direitos fundamentais, perseguições políticas. Ele deseja instituir, de fato, uma forma de governança populista. E aqui a gente pode falar de características principais de populismos que nós entendemos como iliberalismo democrático. Primeiro ponto, a percepção de uma única clivagem política dividindo a sociedade, a polarização social e políticas antagonistas e o majoritarismo e desrespeito pela rule of law. Por outro lado, você vai ter as principais crenças ou atributos dos eleitores populistas, que estão em 3 campos. O eleitor populista, ele é vitimizado, ele sente ressentimento e orfandade, e ele utiliza o seu voto como um elemento de redenção. Aqui você vai ter elementos chaves da narrativa do líder populista, porque ele é contra mercados, elites políticas, nações imperialistas, corrupção, imigrantes, e ele é a favor da justiça social, da soberania do povo, da independência nacional, da homogeneidade. Porém, ele mina os espaços de vocalizações políticas, porque ele fala em nome do povo. Mas eu penso que a principal característica de populismos é que ele não fala só em nome do povo. Ele é o povo, porque ele mina os espaços de participação popular. Nós vamos observar que populistas, em seus movimentos, minam os espaços de participação popular. Bom, esse movimento ele se decanta de forma formal e informal. Na sua forma formal, ele vem por dentro do sistema democrático, ou seja, ele utiliza do emendamento constitucional. Alguns autores falam em emendamento constitucional e inconstitucional. Ele vem através de decretos, medidas provisórias, leis ordinárias e de movimentos informais que vêm através de seus movimentos. Campanhas políticas segregacionistas, discursos de ódio, polarização, disseminação de fake news, inimigos políticos, guerra cultural, ataque às instituições democráticas. Bom, chegamos à conclusão, eu e Pedro, em nosso livro, que populismos têm natureza instrumental, porque ele é ação, e podem ser percebidos como iliberalismo democrático, contra os valores da democracia liberal com propriedades variáveis. Bom, a finalidade é consolidar e legitimar um regime político de governança populista sob o manto da democracia e da soberania. William, por favor. Yuri, por favor. Bom, aqui nós temos populistas, que já foram mapeados por autores em pesquisas específicas. A gente tem Juan Perón, Andreas Papandreou, Alberto Fujimori, Silvio Berlusconi, Victor Orbán, Hugo Chávez, Rafael Correa, Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro e, por fim, Volodymyr Zelensky, que foi o que Pedro falou agora na sua exposição. Yuri, por favor. Eu posso
posso falar um pouco sobre as propriedades variáveis, muito rapidamente, de populismos. Eu e Pedro, em nosso livro, nós mapeamos pelo menos 20 propriedades variáveis de movimentos populistas, que podem ser manifestadas através de mobilizações políticas, culturais, econômicas e ideológicas. Dentre elas, nós estamos a falar de enfraquecimento às salvaguardas institucionais, utilização maciça dos serviços de inteligência, rotinização do carisma, comportamento antidemocrático, militarização da política. Mas acho que, indo para a finalização, eu gostaria de falar de 2 propriedades variáveis. Yuri, por favor, o próximo slide. Bom, essa é a propriedade variável que nós identificamos como uso retórico de políticas e ações governamentais. Essa frase ela foi retirada de um pseudo-debate político entre Zelensky e Poroshenko, às vésperas das eleições de 2019 na Ucrânia, que ocorreu no Estádio Nacional Olímpico de Kiev. O debate foi considerado mais um espetáculo que discussão política, e Zelensky, fazendo jus à sua reputação de showman, e de acordo com os especialistas, tinha pouco conteúdo das discussões consistentes políticas, mas conseguiu colocar seu oponente em xeque quando lançou uma frase de grande efeito pirotécnico: senhor Poroshenko, não sou seu oponente, sou seu veredito. Yuri, por favor, próximo. Bom, eu acho que aqui, caminhando para o final, eu tenho uma outra propriedade variável que tem sido discutida, dentro do campo da ciência política do constitucionalismo global, que é o uso sistemático do ambiente midiático em plataformas sociais e do uso e impulsionamento de desinformações e fake news, que o Pedro também explorou um pouquinho. Eu acho que nesse cenário não é só importante compreender o papel desempenhado pelas redes sociais no jogo político e a concentração do uso da internet em plataformas de redes sociais que tem o condão de acentuar opiniões e consensos polarizados. A externalização da opinião popular migrou massivamente para a internet, principalmente no contexto pandêmico. Atualmente, as redes sociais ocupam posição de protagonismo no campo político e jurídico. Por exemplo, o Twitter, como o Pedro aqui explorou, o Twitter, no contexto da guerra, virou, ao mesmo tempo, um gabinete diplomático e um cenário de dissimulação desenfreada de desinformações e fake news. Mônica Hurley examinou esse desafio nas ações tomadas pela União Europeia diante da irrupção de desinformações gerada pela Rússia antes e durante a invasão da Ucrânia, para mapear 2 pontos: a sua capacidade de influenciar a sociedade e gerar desconfiança em relação à legitimidade do atual governo da Ucrânia. Bom, se a resposta não for recebida positivamente pela massa, eu simplesmente apago seu conteúdo. Mas quais são as suas consequências? Um ponto que eu coloco aqui, nos meus 5 minutinhos finais, é perguntar aos senhores e às senhoras se existe o direito de mentir e como a verdade deve ser protegida. A desinformação, ela explora a erosão da verdade. Nesse espaço nós temos verdades fragmentadas, pensamento binário e a preeminência da emocionalidade. Esse é um ambiente fantástico para que a polarização crie raízes com muito sucesso. O populista autoritário, ele usa das redes sociais para maximizar a atenção e os efeitos de sua comunicação emocional, alimentar a sua personalização e tem como estratégia uma campanha permanente. No cenário brasileiro, por exemplo, as pesquisas realizadas pelo Freedom House demonstram que as eleições presidenciais de outubro de 2018 foi um momento decisivo para o Brasil para o uso e impulsionamento desenfreado de desinformações e fake news com interferências digitais nas eleições. As investigações da Freedom House revelaram que os atores não identificados montaram ataques cibernéticos contra jornalistas, entidades governamentais, usuários politicamente engajados por apoiadores de Bolsonaro, diante desse próspero ambiente para disseminação de opiniões e automatização de ferramentas de publicação. O que possibilitou um outro elemento constitutivo absolutamente importante:
o surgimento e a propagação de desinformações por meio de bots. Bom, o estudo da Fundação Getúlio Vargas, ele identificou, esse estudo ele foi mapeado em 2019, ele identificou a recorrência de contas controladas por softwares se fazendo passar por seres humanos. A pesquisa ainda indicou que, em razão de interações periódicas, tais contas tidas como falsas, por terem sido contas controladas por bots se fazendo passar por seres humanos. Bom, são capazes de, esses bots, esses algoritmos, são capazes de participar ativamente das discussões em momentos políticos de grande repercussão. A materialização dessa participação ativa de bots, por meio daquilo que se denominou de chatbots, ela traz alguns efeitos. Elas vão desde promover determinado tipo de conteúdo ou pessoas, conquistando seguidores e, por conseguinte, possíveis apoiadores, como conduzir a ataques determinados, forjar discussões artificiais, manipular debates, replicar mensagens em larga escala, a fim de promover hashtags por meio de massificação de postagens automizadas, ensejando numa sufocação de algum debate espontâneo sobre algum tema. E não é só. Atualmente, também é relevante a problemática do uso de bots para a promoção de mensagens de apoio às medidas tomadas pelo presidente Bolsonaro. Uma pesquisa mapeada pela UFRJ, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, realizada em final de 2020, ela trouxe um elemento extremamente interessante. Ela analisou pormenorizadamente todas as postagens de apoio à gestão do governo Bolsonaro. Essa pesquisa constatou que o tráfico de postagens realizadas por não humanos, ou melhor, por bots, de acordo com os dados públicos de compartilhamento de mensagens no Twitter, atingiu expressiva recorrência com levantamento de hashtags de apoio ao governo executivo federal. Especificamente sobre as mensagens de apoio, tratavam-se de enaltecimento pela eficiência de tratamento com hidroxicloroquina. As hashtags tiveram aproximadamente 1.200.000 menções, alcançando um recorde mundial. A pesquisa também concluiu que em eventos específicos, como o ocorrido em 15 de março, de convocação de protestos pró-Bolsonaro, 55% dos 1,2 milhões de posts realizados em homenagem ao executivo foram inseridos na internet por meio de bots, ou seja, de algoritmos se fazendo passar por humanos. Bom, eu acho que uma recente notícia veiculada pela UOL, o governo Bolsonaro ele não aderiu ao compromisso de 130 países de lutar contra fake news, ou melhor, em estabelecer um compromisso de não difundir desinformações. E outro ponto que eu coloquei como interessante nesse último slide, né, é o contexto da manifestação e efeito backlash. Nesse caso, uma versão brasileira da conta Sleeping Giants, né, que foi inspirada em um modelo dos Estados Unidos e representa um coletivismo de cyberativistas de combate e financiamento aos discursos de ódio e de notícias falsas, e que tem sido responsável, né, por eliminar e por denunciar grande número de fake news vindas do atual governo. Bom, Yuri, para finalizar, aqui eu tenho 40 segundos. A pergunta que eu deixo aos senhores, e que eu considero extremamente importante dentro de uma perspectiva jurídico-constitucional, é se a pesquisa, a mentira, ela tem um lugar legítimo no debate público de um sistema democrático. O que parece importante nesse contexto é perceber que, quando há violação das leis, dos princípios fundamentais democráticos e a violência com e por motivação política são toleradas com um número considerável de seguidores e não são denunciados ou rejeitados por amplos setores da sociedade, e aqui incluindo ainda os corpos intermediários, o espírito da democracia será afetado. Muito obrigada.
Karina, excelente apresentação, muito nos honra tudo isso que você nos trouxe para debate, passando por desinformação, por fake news, tudo isso que é tão importante a gente trazer a debate contemporaneamente. E como, enfim, eu vou até buscar fazer uma colocação, mas eu vou deixar isso para o momento agora mais para frente. Então, num primeiro momento, quero agradecer demais, professor Pedro, professora Karina, por essas brilhantes apresentações. A gente sempre faz um registro da participação de todo mundo aqui, né, da realização do webinar, então a gente gostaria de convidar todo mundo, né, Rafa, para abrir as câmeras, para a gente poder fazer um registro. É a Amanda ou é a Rafa que vai fazer? Acho que a Amanda pode fazer, por favor. Meu computador está meio travado. Um minutinho para todo mundo abrir as câmeras, para a gente poder fazer esse registro. Vamos lá, sem timidez. Nicolas, Erivelton, Lucinaldo, Maíra, Ricardo. Vamos lá, todo mundo convidado a abrir a câmera. Amanda, quando você então achar que é o momento, nos avise. Vamos lá. Acho que podemos ir já. Vamos lá. Aí, pronto. Amanda, você faz o 3, 2, 1, a gente nem se preparou. Eu vou fazer o 3, 2, 1, é porque não está reconhecendo a Microsoft, então tem que ir um print de cada vez. Vai, vamos de novo. Vai. 1, 2, 3. Aí. Foi? Bom. Então, pessoal, registrados, eu vi que o pessoal foi comentando no ao longo e não colocou perguntas, então eu queria colocar uma pergunta. Acho que vale para os dois. O assunto, ele realmente é extremamente interessante, então, enquanto isso, o pessoal também vai pensando se tem colocações a fazer. A gente costuma terminar às 7h30, no finzinho eu vou dar um recado institucional, mas a gente tem uns minutinhos ainda, mas eu queria, para abrir isso, eu gostaria de perguntar o seguinte. Existe como se fosse um magnetismo das pessoas pela desinformação e pelas fake news que eu não consigo entender, Pedro e Karina. Como vocês explicam acho que eu vou usar essa palavra mesmo, esse magnetismo que a desinformação ela tem, que parece de colar mais nas pessoas do que a informação em si. Ao que vocês explicam isso? Os mecanismos de difusão, tudo isso a gente já sabe. Tem vários elementos, várias explicações. Agora, como a gente pode explicar, do ponto de vista da ciência política, o que faz a desinformação e as fake news terem tanta aderência que parece que elas têm maior impacto do que a própria informação em si? Como vocês explicariam isso? Pedro, você gostaria de começar? Como você preferir. Quer começar? Pode ser, pode ser. Gabriel, a sua pergunta, eu acho que eu até brincaria, né, dizendo que essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que se um sistema político conseguir entender, primeiro porque eu acho que esse magnetismo é uma ferramenta política. A propaganda ao longo da história política das nações e das teorias, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta de comunicação. A propaganda, eu acho que aqueles que são responsáveis, né, por fazer a propaganda política, por articular a propaganda política, por criar aquele personagem, ele tenta estabelecer alguns elementos constitutivos, né, como, por exemplo, ele tenta ser a personificação da vontade popular, ele tenta trazer o olhar, os desejos do povo, ele tenta ser a representação do povo. Então, você tem aqui o magnetismo, ele é preparado, forjado para isso, né? Porque a ideia é a cooptação. Mas eu penso também que a desinformação nesse cenário, né, principalmente diante da pandemia da Covid-19, eu acho que o mapeamento, né, do universo das fake news e desinformações, eles vêm desde o final da década de 90,
e ainda há uma grande dificuldade em regular o campo das fake news. A gente tem percebido que cortes têm tentado regular, mas nós não temos. Eu acho que o único país hoje que atende a uma regulação de fake news é o Canadá. Mas, por outro lado, eu penso que esse magnetismo ele se reflete naquilo que nós estamos querendo ver absolutamente nesse exato momento. Então, esse mapeamento, né, principalmente esses barômetros, né, de consultas populares, elas são forjadas para isso. E acho que agora, nesse contexto de pandemia, e nesse contexto da utilização da desinformação por algoritmos, isso piorou. Eu tenho uma pesquisa em campo com o meu orientando do mestrado, chamado Rafael, onde a gente investiga desinformações e o uso de algoritmos, né, os bots, chatbots. Mas eu acho que esse magnetismo ele vem do nosso próprio sentimento, da nossa própria subjetividade. Essas pesquisas de opinião, esses barômetros, eles são ferramentas muito potenciais para poder mapear o seu sentimento. As próprias redes sociais, elas te manipulam para isso, para saber o que você gosta, o que você não gosta, como você gosta, de que forma você gosta. É assustador você abrir um celular, fazer uma pesquisa na internet, abrir o celular e o produto que você pesquisou vir até você. Então, esse magnetismo ele tem sido explorado, né, no campo dos algoritmos de forma massificada. A grande questão que eu penso é o campo da regulação, porque a gente está com um elemento constitutivo extremamente importante, que é a liberdade de expressão. É por isso que eu fiz essa pergunta, como é que nós colocamos isso em campo? Porque hoje a privacidade de dados é considerada uma guerra híbrida e utilizado como instrumento político de cooptação. Muito interessante, Karina. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria dizer que eu, no fim, disse que o que eu estou orientando é sobre megadados e processo eleitoral, mas esse era o projeto original. O que a tese de doutorado, que é essa orientação, está lidando é com a regulação, ou seja, qual é a esfera que vai regular sobre o que é informação, o que não é informação. Então, eu acho que mesmo após aqui, eu vou querer muito trocar a figurinha contigo, porque eu acho que tem uma empreitada em conjunto aí, onde a expertise de vocês vai contribuir para a gente fazer essa ponte aí. Obrigado, Karina. Então, Pedro. Ótima questão, Gabriel. Eu acho que tem alguns motivos que levam a esse magnetismo, né? Essa atração, ela está ligada, em primeiro lugar, ao fato de que esse tipo de desinformação, esse tipo de notícia falsa, ele reduz a complexidade da realidade. Ele tem um efeito reducionista muito forte. Então, coisas que, às vezes, não são de fácil explicação. Por exemplo, a questão do vírus, que é invisível, que você não sabe exatamente onde surgiu, como se propaga, uma série de questões. De repente, você diz que o vírus é chinês, é uma arma biológica preparada pelo inimigo comunista, etc. Resolveu, né? De alguma maneira, assim, você tem aquela satisfação que você compreendeu de um modo muito superficial e simplificado, às vezes uma informação que demanda um certo tempo, leitura. Então, primeiro ponto, eu diria que essa redução, essa drástica redução de complexidade. Resolveu, e o que significa resolveu? Eu não preciso pensar. As pessoas não querem pensar, não querem refletir. É duro pensar, né? É duro aprender. Os processos de aprendizagem de algumas pessoas nem foram possíveis porque morreram diante do negacionismo, diante desse reducionismo. Toma isso aqui. Eu vou tomar a cloroquina porque tem uma pessoa que eu acho que é uma pessoa confiável dizendo que eu devo tomar. Ou seja, no caso do vírus, do coronavírus, ele nos fez deparar com muitas incertezas, com a ciência tendo que correr atrás para se informar, para fazer a vacina. Ou seja, foi um prato cheio para a desinformação. Outra coisa é que o ser humano parece ter uma atração muito grande por aquilo que é extraordinário. Muitas vezes a gente não quer saber exatamente o que aconteceu, mas parece que
um acidente, uma coisa que tira a gente da nossa rotina, que é um pouco aquela técnica também do sensacionalismo, né? Que quem trabalha com comunicação aprende muito cedo que o cachorro morder um ser humano é uma coisa muito sem graça, mas o ser humano morder o cachorro já é bem interessante, né? Então, essa é uma combinação de uma redução excessiva de complexidade com notícias que exerçam uma atração. E aquilo que também provoca aquele sentimento de justiça social e de linchamento, né? De repente, mostrar que, sei lá, uma pessoa que se apresenta como um empresário ou uma empresária sério, sóbrio, que, de repente, aquela pessoa é um pedófilo. Que, de repente, assim, é uma maneira também de difamar, detratar, acabar com uma determinada pessoa, e o ser humano parece que gosta dessa coisa do sangue. E são coisas psíquicas, né? Também são coisas, muitas vezes, até inconscientes, né? São zonas cinzentas que estão ligadas àquilo que Freud falava sobre sentimentos tanto de masoquismo quanto de sadismo, né? Existe um sadismo, existe um prazer nesse tipo daquilo que é da ordem do extraordinário, né? Então, é prazeroso para quem faz e é prazeroso para quem, de repente, sei lá, está pegando fogo, o fogo foi causado por uma pessoa que aparentemente era séria, não sei. São vários exemplos que a gente poderia depois pensar, né? Mas redução de complexidade e essa coisa do sensacionalismo, do extraordinário que paira na vida das pessoas. Às vezes até eu mesmo, né, me colocando desse lado do magnetismo. Eu, às vezes, abro o jornal e parece que eu quero ver alguma coisa meio incrível, meio extraordinária. Se tiver aquela coisa meio morna, meio monótona, aliás, eu estou com uma saudade da monotonia, da estabilidade, né? de um mundo em que você não acorde com uma tsunami a cada vez. E mesmo que a tsunami exista, ela é exagerada, ela vira algo feito pelo meu inimigo, né? Isso se tornou uma arma de difamação, detração, e também usa eu acho que a gente está vivendo uma era, essa época das revoluções tecnológicas, digitais, já foi apresentada como era da informação. Mas eu acho que a gente vive muito mais uma era da desinformação. Então, as pessoas que fazem isso, os algoritmos, depois que direcionam, se aproveitam de uma superficialidade. As pessoas estão cada vez mais aprendendo menos. Um exemplo, só para finalizar, quando se lê, de vez em quando, o jornal online e tal, e vai se descendo, aparecem umas estranhas propagandas falando fulano aprendeu mandarim em 1 mês. Siga o método de fulano. Ou seja, existe uma pressa pelo conhecimento, um desejo, vende-se a ideia de que você pode falar inglês em 3 semanas, de que para tudo tem um aplicativo e um tutorial. E, na verdade, isso é uma grande mentira, porque todos nós aqui sabemos que é duro o processo de aprendizado, que a pesquisa é difícil. Então, de repente, você tem também se mexe muito com isso, né? Que a Karina falou. São técnicas também de marketing, né? De falsear um pouco a realidade das coisas. Eu acho muito engraçado. Tinha um candidato, uma época, prefeito do Rio, que para tudo ele propunha um aplicativo para resolver, né? Ou então, hoje em dia, vende-se aquela falsa ideia que todo mundo pode cozinhar, que nem aquele Ratatouille, que é uma ótima animação, mas que todo mundo pode fazer tudo, que é um pouco o declínio também das profissões e é problemático, né? É mais uma fake news que mexe também com a ingenuidade e ilude as pessoas. Mas é isso, eu acho que tem esses componentes aí nessa história do magnetismo. Só para descontrair, deu para ver. Quem se aventurou a cortar o cabelo na pandemia, deu para ver que as profissões não podem ser dispensadas. É verdade. Mas, olha, eu queria muito agradecer genuinamente a participação do professor Pedro Vilas Boas, professora Karina Gouveia. Eu ainda quero dar 1 minutinho para as considerações finais, o nosso prazo realmente acabou. Eu preciso dar 2 recadinhos institucionais. Agora eu iria fazer um convite a Pedro e Karina. O pessoal ficou um pouco tímido e agora, tudo no fim, eles colocaram as perguntas. Se vocês poderiam disponibilizar o contato de vocês, o e-mail, para que pudesse haver essa troca. Tem gente perguntando sobre o livro, que é o caso aqui do Erivelton, tem o Luca fazendo pergunta, o próprio Erivelton colocou
o Lucinaldo, perdão, perguntou sobre o livro. Tem também o Fernandes Neto, colocou a pergunta dele. Então, se vocês puderem disponibilizar o contato, é uma forma da gente contemplar isso, porque, infelizmente, o nosso teto aqui costuma ser ao redor das 7h30. Então, se vocês me permitirem, eu quero passar para esses 2 recadinhos institucionais e depois eu quero dar um minutinho para Karina e para Pedro, para as palavras finais de encerramento do nosso webinar. Então, o recado institucional que eu queria dar, é sobre o material que a gente está lançando, que muito nos honra, que é a coletânea 2022 do Seminário Internacional sobre Estado e Instituições. Então, esse livro está no Prelo, muito em breve vocês vão ver esse livro lançado. É uma coletânea com a temática Desafios Contemporâneos do Multilateralismo e Perspectivas no âmbito da Governança Global. É um livro feito com muito capricho, muito cuidado, com uma introdução escrita exclusivamente, né, para o livro, e mais 16 capítulos abordando temáticas relacionadas aos desafios do multilateralismo e à governança global. Então, é com muita honra que nós estamos lançando esse livro. E o último recado institucional é o convite para vocês. Amanda, se você puder colocar o link de inscrição, por favor, que é para o webinar de abril, que vai acontecer no dia 6 de abril, às 18h, com a temática. Como a gente está tendo esse episódio, né, que envolve o conflito Rússia, Ucrânia, tudo que a gente vem acompanhado, isso remete a uma agenda de segurança internacional. Então, a temática que nós estamos trazendo para o mês de abril é como ficam os países emergentes dos BRICS e a agenda de segurança internacional, os desafios atuais e perspectivas futuras. Então, para isso, nós estamos trazendo Mariana Calil, que é professora da Escola Superior de Guerra e Senior Fellow do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, ISAP. E para debater essa temática com a Mariana, o professor Eduardo Gomes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política PPG-CP da UF, Federal Fluminense, e pesquisador do Núcleo de Estudos BRICS, o NUBRICS. Então, Amanda, se você puder disponibilizar o link para inscrição, o convite está feito, são todos bem-vindos a acompanhar essa atividade do webinar com a gente no dia 6 de abril, coloquem na agenda, se inscrevam, e eu passaria imediatamente a palavra, então, para as palavras de encerramento. Pedro ou Karina, um minutinho, então, para vocês fazerem as palavras finais, a ordem que vocês desejarem. Karina, Bom, por favor. Então, vamos lá, vou começar. Antes de me despedir, eu queria também fazer um convite a vocês de um webinar que vai acontecer na Escola da Magistratura, no dia 4 de abril, das 17 às 19 horas. O tema do webinar é Direito e Geopolítica, uma análise histórica. Eu e o Pedro vamos estar fazendo uma apresentação. Eu vou apresentar uma palestra sobre guerras híbridas e o uso abusivo da lawfare, espectros expansionista no contexto geopolítico. E o Pedro vai falar sobre o xadrez geopolítico do conflito Rússia e Ucrânia. Então, eu gostaria de convidá-los a participar desse webinar que está lá na página da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 4 de abril, das 17 às 19 horas. Eu escrevi aqui no chat, Karina. Muito obrigada, Gabriel. Eu gostaria também de agradecer a atenção de vocês por estarem conosco, né, até esse momento, ouvindo um pouco esse debate extremamente interessante sobre populismos e crises no contexto contemporâneo. Queria agradecer o convite, a atenção, a gentileza da Rafaela e do Yuri em ter nos ajudado aqui tecnicamente, e ao convite do professor Gabriel, e que eu confesso a vocês que estou aprendendo a ser tão metódica, tão organizada, enquanto coordenadora de grupo de estudos e pesquisa. Bom, queria também convidá-los a todos e dizer que a minha sala de aula no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco está aberta, e vamos manter, então, esse laço conjunto de discussões, aberturas, pautas, cenários, e espero possamos nos ver em breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Pedro. Eu também reitero aqui meus agradecimentos ao Gabriel, ao grupo todo de pesquisa, aqueles e aquelas que nos assistem. Agradeço ao Yuri, a Amanda, a Rafaela também pelo apoio todo. Eu queria falar para o Gabriel que
eu não estou muito acostumado com PowerPoint e tudo, mas eu acabei gostando, assim, ficou, essa metodologia ficou interessante, assim, me obrigou também a ver os vídeos e eu gostei muito, assim, como ficou. Queria agradecer a Karina, que me ajudou a fazer o PowerPoint, assim, agora eu vou pedir ajuda para o meu filho, que fez um curso, para ver se eu melhoro nisso. Mas fica legal, né? Às vezes, eu acho que o problema é saber usar direito, né? Tem gente que bota texto, às vezes, demais, aí perde o sentido. E fiquei muito impressionado com a produção do grupo de pesquisa de vocês. Eu estou muito curioso para ver esse livro do Estado e as instituições, parece um trabalho assim de fôlego, e impressionante, assim, quando, Gabriel, você apresentou todo o trabalho que vocês vêm produzindo. Quantas pessoas tem no grupo? Olha, Pedro, o grupo é compacto, mas eu confesso que tem a sua contribuição. É muito compacto, mas acho que o compacto é proporcional à competência. Eu honro muito cada membro do grupo. Eu acho que nós somos em uns 8, e só que, assim... Parece, assim, 80. Não, é impressionante. Né? Parece... Dá para multiplicar esse número. Mas acho que isso também vem do coordenador, né? Acho que é o coordenador orquestra, mas tem muito potencial em cada um deles também, Karina. Obrigado pelo elogio dos dois. E que, da mesma forma que a Karina colocou, que esse tipo de parceria, IESP, o FPE, UF, possa celebrar isso possa, né, ser um início de celebração desse tipo de compartilhamento de pensamentos, onde a gente possa ir buscando entendimentos, compreensões, nos colocar na posição de observador, dar um passo atrás, sem verdades absolutas, buscando entender o ponto de vista do outro. Então, é um exercício que é extremamente benéfico, e eu estou muito honrado por duas presenças tão, assim, gabaritadas, eu acho. Deu para ver a clareza com que vocês apresentaram o assunto. É com muita honra que eu encerro esse webinar, com os agradecimentos sinceros. Então, eu vou colocar mais uma vez o link do webinar de abril, para quem tiver interesse em participar conosco, super bem-vindos, e agradecer de coração também a todos que honraram aqui participando com a gente, Fernandes, Rogério, Ana, Nicolas, Ricardo, Maíra, Luca, os integrantes do grupo que também dão todo esse suporte, organizam a arte, organizam a divulgação, e ficamos em contato, que isso seja uma janela de oxigenação para futuros eventos. As portas do grupo de pesquisa também estão abertas. Então, como chegamos no nosso horário, me despeço com uma saudação afetuosa. Obrigado, professor Pedro, professora Karina, grupo de pesquisa e participantes, e nos vemos no 6 de abril, às 18, na próxima edição. Um agradecimento a todos. Até, pessoal, até dia 6. Valeu. Tchau, tchau.